Pessoal, eu sou o Gustavo Roderbach e junto com o Gabriel de Matos e o Miguel, a gente vai falar um pouco sobre as proteínas e as proteínas no dia a dia. Bem, começar com a definição. Proteínas são biomoléculas muito grandes e complexas, formadas por outras moléculas menores, os chamados aminoácidos. Os aminoácidos são como se fossem pecinhas de Lego. Você pode encaixar de várias formas diferentes e formar várias proteínas diferentes. As proteínas estão presentes em praticamente tudo do nosso corpo: cabelo, músculos, dentes, na pele, em tudo. Os aminoácidos se unem através de um processo chamado ligação peptídica. Essa ligação acontece quando uma carboxila de um aminoácido reage com o amino de outro aminoácido. Aí, durante essa reação, vai ocorrer uma reação de condensação. Uma molécula de água vai ser liberada. Depois disso, os dois aminoácidos vão ficar conectados um com o outro, formando um peptídeo. Vários desses peptídeos unidos formam uma proteína. Nosso corpo usa basicamente 20 aminoácidos para formar uma proteína, só que nosso corpo não é capaz de produzir todos esses aminoácidos. E os que o corpo não é capaz de produzir são chamados de aminoácidos essenciais. E aí é importante ingerir eles através da alimentação, adquirir eles através da alimentação. Olá, meu nome é Gabriel de Matos. Eu vou falar um pouco das estruturas. Tem a estrutura primária, que é o nível mais simples, mas é muito fundamental, porque determina geneticamente e define qual que vai ser a estrutura final da proteína. Que uma simples alteração nessa sequência, como por exemplo na anemia falciforme, onde um aminoácido é trocado, pode anular totalmente a função da proteína, como está mostrado aqui. Tem a estrutura secundária, que corresponde às dobras e arranjos locais da cadeia polipédica, estabilizadas pela ligação de hidrogênio formada entre os átomos da espinha dorsal, que é o esqueleto da proteína. E isso é uma cadeia... O que é uma cadeia polipeptídica? É o termo usado para descrever uma cadeia linear longa de aminoácidos que se ligaram entre si através de ligações peptídicas, que é a estrutura básica, que após se dobrar em sua forma tridimensional, se torna uma proteína funcional. E o que é uma ligação peptídica? A união entre os aminoácidos é feita pela ligação peptídica, que é uma ligação coavalente que resulta da reação do grupo carboxila de aminoácido com grupos amina, com a liberação de água, que é a reação de condensação. E tem a estrutura terciária, que é a forma tridimensional final e complexa da proteína, com o dobramento global. E é nesse nível que a proteína se torna funcional. A estrutura terciária é estabilizada por diversas interações químicas entre as cadeias laterais, grupos R, do aminoácido. E, finalmente, a estrutura quaternária, que muitas proteínas funcionais são formadas pela associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas, que são subunidades, cada uma com sua estrutura terciária. E aqui está todas as estruturas. Queria falar agora das proteínas no cotidiano. Bem, as proteínas no cotidiano, eu vou primeiramente falar das funções das proteínas, depois falar exemplos, acompanhando com exemplos. Então, primeiramente, com relação às funções das proteínas, as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes em ser vivos, né? Portanto, ela tem diversas funções, né? Ela tem a função estrutural, que as proteínas formam o citoesqueleto das células, mantendo sua forma e integridade. A gente tem o exemplo, o colágeno. A gente tem função enzimática, que a gente tem enzimas que atuam como catalisando reações químicas, como por exemplo a síntese de DNA, ali na DNA polimerase. A gente tem a função de defesa, que as proteínas atuam contra agentes patogênicos. A gente tem um exemplo aí, as imoglobulinas, conhecidas como anticorpos. A gente tem a função hormonal, que basicamente servem regulam processos fisiológicos. A gente tem a insulina, como por exemplo, né? A falta dela, a gente tem aí uma doença chamada diabetes.
Ainda tem função energética também, que é quando ela só ocorre quando essa função ela só acontece quando há escassez de carboidratos e lipídios, né? Situação aí de jejum prolongado, desnutrição. A gente tem como exemplo aí a ovoalbumina, né, que vem do ovo. Como foi mencionado, algumas proteínas são só adquiridas através da alimentação, as proteínas essenciais, e essas proteínas essenciais contêm aminoácidos essenciais. E aí que a gente tem que essas proteínas elas vêm de origem animal ou vegetal. De origem animal, a gente tem as carnes ao todo, em geral, tem uma carne congelada aqui de exemplo. A gente tem peixes, ovos, leites e seus derivados. E com relação à parte vegetal, né? Que eles são um pouco menos ricos em proteína do que as de origem animal, mas mesmo assim ainda contém proteína. A gente tem, por exemplo, a soja, a lentilha, a aveia, a gente tem o feijão também. Não somente os vegetais possuem proteínas, algumas frutas também possuem. A gente tem, por exemplo, aí, o abacate, a amora, goiaba, ameixa. A gente tem a jaca também, o maracujá, tem a banana. Tem outros também, outras frutas e outros vegetais que eu não citei, como mais um exemplo aí de vegetal, o brócolis. E no mais é isso. A proteína, por ser um composto orgânico muito abundante no corpo, tem que tem essa relevância, atuando em diversas áreas, diversas funções. E no mais, muito obrigado por nos acompanhar nesse vídeo e um abraço.